Chegamos! Olá, olá! Bem-vinda, bem-vindo! Começando por aqui mais um Análise dos Fatos que reúne para vocês notícias que importam no meio do dia, traz análise, traz bastante informação detalhada aqui para você seguir bem informado ao longo desta quinta-feira. Tudo bem, Felipe? Boa tarde. Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês nessa coluna que virou programa Análise dos Fatos e que logo em seguida da transmissão ao vivo fica disponível nas plataformas de podcast. Hoje um programa internacional, sempre com os assuntos locais, estaduais, federais, mas também hoje principalmente com a viagem à China, internacionais. Vamos aos destaques deste 13 de abril. Na China, o presidente Lula defende a alternativa ao dólar como moeda de negócios e visita uma gigante do 5G. Dilma toma posse como presidente do Banco dos BRICS. Ataque em escolas. São Paulo terá PMs de folga em ronda e quer um agente por unidade, além de psicólogos. Twitter inicia a remoção de conteúdos extremistas. E ainda a mira da Polícia Federal sob a cúpula do GSI e de militares do Planalto sobre ataque de 8 de janeiro e a volta do Festival É Tudo Verdade às salas de cinema de São Paulo e do Rio de Janeiro. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. A Procuradoria Eleitoral defende que o Tribunal Superior Eleitoral suspenda os direitos políticos de Jair Bolsonaro e declare o ex-presidente inelegível. Os detalhes chegam com a Raíssa Mota. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. O Ministério Público Eleitoral enviou para o Tribunal Superior Eleitoral as suas alegações finais na ação que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Essa é uma ação que tem relação com a apresentação que Bolsonaro fez para embaixadores estrangeiros em julho do ano passado, no Palácio do Alvorada. O ex-presidente repetiu suspeitas infundadas sobre as urnas eletrônicas e sobre a segurança do processo eleitoral. Daí o PDT acionou o Tribunal Superior Eleitoral e disse que Bolsonaro cometeu abuso de poder político. O abuso de poder político acontece quando uma autoridade usa o cargo, usa a máquina pública, a estrutura do governo para tentar influenciar indevidamente a eleição em benefício próprio, para beneficiar a sua própria campanha. O PDT diz que Bolsonaro fez isso porque essa narrativa de fraude nas urnas acabou sendo encampada na campanha bolsonarista. O parecer do Ministério Público Eleitoral é uma grande derrota para o presidente Jair Bolsonaro porque concorda com o PDT. Avalia que o presidente sim cometeu abuso de poder político e por isso deve ter os direitos políticos suspensos, o que na prática significa que Bolsonaro poderia ficar inelegível por 8 anos. Esse parecer é assinado pelo vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Goni Branco. A gente ainda não tem detalhes sobre o teor dessa manifestação porque ela está sob sigilo. O que a gente sabe é que a partir do momento que o Ministério Público Eleitoral entrega essas alegações finais, o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, já pode apresentar o seu voto e pedir que o processo seja pautado, o que, segundo interlocutores do TSE, deve acontecer no máximo até o início de maio. Apesar daquela troca do Ricardo Lewandowski, que agora sai aposentado pelo Cássio Nunes Marques, a tendência nos bastidores ainda é pela declaração de inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Ele fez aquela apresentação para 70 diplomatas em julho do ano passado, 2022, portanto, o ano eleitoral, e atacou o sistema eleitoral, a segurança das urnas. Ele chegou a dizer que o TSE teria admitido que hackers seriam capazes de alterar nomes de candidatos e votos. E como foi colocado aí, a narrativa foi incorporada como uma das bandeiras da campanha do Bolsonaro na eleição. Existe uma narrativa mais paternalista, dizendo, olha, aquilo acabou gerando desgaste para o Bolsonaro, então ele perdeu a eleição e já foi punição suficiente, a derrota eleitoral, mas é que não pode fazer aquilo. É que isso independe do resultado, se vai ser favorável ou não no contexto. Ele atacou sem evidência alguma, como já tinha feito, e eu já falei nesse programa em relação a 2018, dizendo que ganhou a eleição, mas que era para ter ganho no primeiro turno. Todo um sistema se colocando de vítima de entidades misteriosas ou do próprio Tribunal Superior Eleitoral, de um processo de fraude. Diante dessa posição de vítima, ele estava chamando ali o eleitorado a reagir em favor dele. Quer dizer, você obviamente falseia o caráter da disputa eleitoral e você usa a estrutura
do Palácio do Planalto, os meios de comunicação oficiais da Presidência da República para a sua campanha, para promover um discurso eleitoral fraudulento, posando de vítima de todo um sistema. Eu tenho muitas críticas àquilo que eu chamo muito especificamente de sistema, já elaborei isso em artigo no Estadão, o conjunto de lideranças apodrecidas que domina os poderes da República, etc, etc. Você fazer isso de uma maneira pontual, no lugar adequado, com a liberdade de expressão e de crítica que o cidadão brasileiro tem, é uma coisa. Você usar o cargo de presidente da República para atacar o país e as estruturas, para representantes internacionais, com fins de gerar toda uma tensão e uma narrativa que favoreça a sua campanha eleitoral, mesmo que você venha a perder a eleição, é algo que tem que ser proibido. Então, assim, existe muito paternalismo no campo antipetista em relação a Jair Bolsonaro, mas é preciso olhar os fatos por si, independentemente da ideologia. Isso não pode se repetir, e se você alivia, outros presidentes da República poderão fazer igual. Na Eldorado, análise dos fatos. O último evento do primeiro dia da viagem de Lula à China foi um jantar oferecido pelo secretário-geral do Partido Comunista em Xangai, Chen Jingjing, de onde o presidente brasileiro parte para Pequim. Nesta sexta, Lula terá um encontro bilateral com o presidente chinês, Xi Jinping. Em seu primeiro discurso no país, Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o combate à pobreza e as reformas de organismos multilaterais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, e afirmou que o Brasil está de volta ao cenário internacional após uma inexplicável ausência. Mas o presidente foi além, questionando o motivo pelo qual os países precisam do dólar para lastrear seus negócios. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Bom, e aí Lula disse também que o Banco dos BRICS tem um grande potencial transformador, pois liberta os países emergentes da submissão às instituições financeiras tradicionais. Bom, em primeiro lugar, é preciso lembrar que a China é a maior parceira comercial do Brasil. Em 2022, o comércio desses dois países bateu um recorde histórico, com 150 bilhões de dólares movimentados, né? A China importou 90 bilhões de dólares do Brasil, a rigor 91,26 bilhões de dólares, e exportou 60 bilhões de dólares. Ou seja, o Brasil tem um saldo positivo em cerca de 30 bilhões de dólares no comércio com os chineses, que é metade do total do superávit da balança comercial brasileira. Então vamos só trazer assim um pano de fundo. Isso aí dá mais do que o total que o Brasil vendeu para os Estados Unidos e para a União Europeia, né? 37 bilhões para os Estados Unidos, 50,8 bilhões para a União Europeia. Então, existe de fato uma relação comercial consistente, que atravessou diversos governos, mesmo durante o governo Jair Bolsonaro, com todas as tensões que existiam por ataques em redes sociais, a ditadura chinesa, mesmo durante a pandemia, quando o Brasil dependia de insumos chineses, essas relações comerciais, elas permaneceram. E elas estão focadas ali em 3 produtos, né? Minério de ferro, soja e petróleo, mas tem vários outros também, carne bovina, celulose, açúcar, carne de frango, algodão, carne suína. Tudo isso é devidamente negociado e é de profundo interesse do agronegócio, já que no ano passado, por exemplo, 1/3 das exportações brasileiras do agro foram justamente para a China. Dito isso, é preciso entender qual é o movimento do PT, qual é o movimento do Lula, da Dilma Rousseff, que já vem de muitas décadas nesse sentido. Esse primeiro dia da viagem do Lula foi marcado por esse tom aí de desafio à hegemonia dos Estados Unidos. Tá um tom muito alinhado à defesa que o próprio governo da China faz daquilo que é chamado no meio político de multipolaridade, que sempre foi uma bandeira do Celso Amorim, uma bandeira das relações exteriores do petismo. Eu, inclusive, escrevi um artigo dia 13 de fevereiro no Estadão, A Ideologia da Conveniência,
um artigo em que eu estava refletindo sobre essas ideias que muitas vezes nascem de reflexões genuínas e debates autênticos, mas que podem ser adaptadas ou desvirtuadas para atender a demandas de outra natureza, muitas vezes escondidas sob o manto da teoria acadêmica. E a multipolaridade muitas vezes funciona assim, ou multilateralismo, né? Eles servem de muleta à aliança com potências autocráticas. Assim como a autodeterminação dos povos, muitas vezes alegada pelo Lula quando ele é confrontado com algum elemento negativo de uma ditadura amiga, vira desculpa para jamais criticar as ditaduras amigas. Então, por causa desse discurso de multilateralismo e multipolaridade, muitas vezes os governos petistas acabam se associando a regimes autocráticos e a ditaduras. Não só para preservar relações comerciais, mas também num alinhamento político e ideológico que pode causar transtornos. E esse que é o ponto. Porque, por exemplo, os bancos centrais do Brasil e da China já assinaram um acordo para permitir o comércio e investimentos em suas próprias moedas. Só que o Lula vai mais longe, ele defende a criação de uma moeda só do BRICS, ele faz aí esse ataque ao dólar. Então, assim, tem um tom de deixar os Estados Unidos para lá, que é um tom que já existe desde a década de 90, quando o Lula ajudou a criar o Foro de São Paulo, né? O verdadeiro, que existiu, né? Não os das teorias conspiratórias bolsonaristas querendo reagir ali à ALCA, agora voltou para a Unasul com a Argentina, Venezuela, sempre tem um tom de desafio à hegemonia do imperialismo yankee, né? Ainda aquele velho ranço esquerdista. E isso está aí muito presente nessa viagem do Lula à China. O que pode prejudicar a relação do Brasil com os Estados Unidos. Então essa é a preocupação, porque o Lula parece mais alinhado à China e à Rússia do que ao bloco da democracia ocidental, no qual os Estados Unidos têm um papel fundamental. Análise dos fatos. Entidades do comércio defendem alíquota diferenciada de 6,5% em imposto federal na reforma tributária. Mais informações com a colunista da Eldorado, Adriana Fernandes. A Federação do Comércio, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, FEComércio, defende uma alíquota diferenciada de 6,5% para o setor de serviços no novo imposto que será criado na reforma tributária, o IVA, que vai unificar os impostos cobrados pelo governo federal. Pela proposta em discussão na Câmara, a reforma terá 2 impostos. Um IVA federal, que vai ser batizado de Contribuição sobre Bens e Serviços, unificando PIS, COFINS e IPI, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, reunindo o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Representantes da FEComércio e da Confederação Nacional de Comércio, CNC, se reuniram na última terça-feira com deputados da bancada do PL, partido de oposição, para apresentar sugestões do setor ao texto da reforma. Propostas também foram encaminhadas ao grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara, que negocia um texto de convergência para que a reforma seja aprovada no plenário até o final do primeiro semestre desse ano. No documento encaminhado aos deputados, o setor manifestou preocupação com o risco de aumento da carga tributária. Análise dos fatos. O assunto agora é o ataque em escolas. São Paulo terá policiais militares de folga em ronda e também quer um agente por unidade. A Giovana Castro tem os detalhes. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Carol e Felipe. O dia hoje foi agitado com o anúncio dos pacotes de medidas para reforçar a segurança e promover a cultura de paz nas escolas aqui de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas, o prefeito Ricardo Nunes e os secretários de Educação e de Segurança Pública do Estado estiveram na Escola Estadual Tomazia Montoro, na Vila Sônia, onde houve um atentado recentemente. Depois de conversarem com os professores, o governador e os secretários de Estado anunciaram em coletiva de imprensa as medidas a nível estadual. A gente vai contratar 550 psicólogos, de maneira que um psicólogo atue em pelo menos 10 escolas, possa fazer pelo menos uma visita por semana em cada escola. Eventualmente, uma escola vai precisar de mais de uma visita, mas a gente quer prestar o amparo, a gente quer perceber aquele aluno que tem um problema e encaminhar ele para o melhor tratamento. Segunda questão é a contratação da vigilância privada. E alguém pode me perguntar, mas por que não o policial na escola?
Porque a gente entende que o vigilante, ele vai estar ali todo dia, não é o cara que vai estar naquele dia de serviço, no outro dia não vai estar. A gente quer que haja a criação de vínculo, que ele comece a olhar o aluno, que ele conheça o aluno pelo nome, que ele esteja na saída, que ele esteja no pátio, que ele de repente perceba o seguinte: poxa, esse aluno hoje está com um problema, esse aluno hoje veio diferente. E ele possa, além de proteger a escola, os professores, os próprios alunos, nos dar os alertas que são importantes. O Estado terá uma ampliação nas rondas escolares, com apoio de todas as unidades da polícia, e serão disponibilizadas 600 novas vagas em rondas para policiais em folgas. Isso é, aquele policial que está de folga vai poder escolher trabalhar na ronda naquele dia e ser remunerado por isso. Um aplicativo com um botão de emergência também será disponibilizado para acionar imediatamente a polícia e o SAMU em casos de ataque. Esse aplicativo vai ficar disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas iOS e Android e podem ser baixados pelos professores em seus próprios celulares. Já nas ações da Prefeitura, o prefeito Ricardo Nunes, junto com alguns secretários, anunciaram em uma segunda coletiva de imprensa aqui na Prefeitura de São Paulo que as rondas escolares na cidade serão ampliadas em 50% pela Guarda Civil Metropolitana, a GCM. Essas rondas vão contemplar também as escolas particulares e as universidades. Além disso, a Prefeitura vai ampliar a presença de psicólogos e psicopedagogos nas escolas municipais em 25% e vai criar um aplicativo próprio para a cidade, que vai contemplar também as escolas particulares. Apesar desses dois aplicativos, as autoridades esclareceram que ambos funcionarão na hora da tentativa de socorro. Essa decisão paulistana vem em direção diferente de municípios da região metropolitana, como Cajamar e São Bernardo do Campo, e de governos de estados como Santa Catarina, que anunciaram a presença de guardas civis e policiais militares armados, portando armas nas portarias e corredores de unidades de ensino. Olha, eu não tenho absolutamente nada contra essas medidas a princípio, e cada local está vendo aí como resolver da própria maneira a questão da segurança imediata nas escolas. Sempre defendi que houvesse por perto algum tipo de pessoa preparada, armada, para reagir ou para evitar, que seria o ideal, qualquer tipo de massacre. Isso faço desde que os massacres acontecem quase que exclusivamente nos Estados Unidos e agora passaram a acontecer no Brasil. Inclusive foi matéria hoje, se eu não me engano, do Washington Post, né, que os massacres nas escolas não são mais apenas um problema americano, quer dizer, um problema dos Estados Unidos. É o título da matéria do Washington Post falando desses casos recentes no Brasil. Agora, tem uma outra questão que precisa ser colocada e muitas vezes não é, dado todo o lobby que existe pró-liberação das drogas no Brasil e até no mercado da comunicação, é a questão das drogas, né? Porque, por exemplo, o caso de Blumenau, quando a gente falou até aqui no dia em tempo real, eu falei, olha, tem que ver aí a ficha desse cara. O Estado foi leniente com ele, a Polícia Civil tinha dado só 3 informações assim, muito preliminares. Eu falei, olha, eu estou achando que houve leniência antes. Aí depois o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, detalhou os antecedentes criminais daquele sujeito que matou 4 crianças numa creche, né? Então ele já tinha brigado numa boate em 2016, esfaqueado o padrasto em 2021, em 2022 foi encontrado na posse de cocaína pela PM, e em dezembro do ano passado ainda arrebentou o portão da casa do padrasto e esfaqueou um cachorro. O sujeito tinha 2 casos de esfaqueamento e estava solto por aí e tinha sido encontrado já com cocaína. Olha só a mistura fatal que é a do transtorno mental com o uso de drogas. E aí quem é que faz uma defesa de um monitoramento de tudo isso há muito tempo, quase que como uma voz solitária no debate público brasileiro, e eu faço aqui essa menção para homenageá-lo, é o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, que inclusive outro dia publicou um artigo a respeito disso no Estadão. Vou ler 2 linhas aqui. O uso de drogas por tempo prolongado, por muitos anos ao longo da vida, expõe indivíduos a serem mais intensos e menos previsíveis em atos violentos. O crime em Blumenau é mais um triste alerta de que a sociedade não está mirando o verdadeiro inimigo, o consumo desenfreado de drogas e substâncias ilícitas. Então, já que vão colocar mais psicólogos, e é preciso que haja qualificação desse pessoal, né, para perceber o que a criança eventualmente esconde.
É preciso ver se essas pessoas estão usando drogas, o que dá para fazer antes de um consumo que, misturado com uma confusão ou com um transtorno mental, possam produzir mais um ato bárbaro. E o presidente Lula, que está na China, acertou por telefone com o ministro Rui Costa, da Casa Civil, uma nova reunião na terça que vem em Brasília com representantes do Supremo, da Câmara e do Senado, governadores e representantes dos prefeitos, além de ministros, para uma reflexão nacional sobre os ataques nas escolas. Segundo ele, há uma consciência de que a União sozinha não vai resolver o problema e que impor seguranças armados, muros altos e outras medidas de tipo não serão suficientes, segundo apurou o Estadão. Os representantes da rede social Twitter também recuaram do discurso de liberdade de expressão irrestrita e deram início à remoção de conteúdos extremistas denunciados pelo Ministério da Justiça. A pasta já identificou a remoção de ao menos 100 conteúdos denunciados. No início da semana, advogados causaram mal-estar ao defender a manutenção de conteúdos extremistas. Bom, em primeiro lugar, não é que a União sozinha não vai resolver o problema, é que a União, o governo federal principalmente ali, como parte fundamental da União, não faz absolutamente nada há muito tempo. Em relação à segurança pública no Brasil, de uma maneira geral, não é só em relação a ataques a escolas. A gente está, obviamente, indignado diante dessa série, preocupado com as crianças brasileiras, mas a função do governo federal em relação à segurança pública no Brasil é praticamente zero. Inclusive, os governos passados do PT, e eu bato nessa tecla há 20 anos, eles ficavam dizendo, não, isso é problema estadual, isso não é problema do governo federal. Como não, se o Brasil tem um território continental permeado por fronteiras quilométricas, onde entra arma de fogo e droga. E isso cabe ao governo federal, assim como um projeto nacional de segurança pública integrado aos governos estaduais, aos governos municipais, mas nunca quiseram fazer. Nem dinheiro para a construção de presídio o governo do PT liberou, chegou a reservar R$1 bilhão e depois teve que contingenciar por causa da maquiagem das contas públicas no governo de Dilma Rousseff, por causa de toda a crise econômica que eles próprios plantaram. Então agora vem dizer, não, a União sozinha não vai poder resolver, etc. Ora, nunca fizeram absolutamente nada para tratar desses problemas graves que já atingem a população brasileira. Quer dizer, não é porque teve recentemente ataques a escolas que não há assassinatos no Brasil, crimes bárbaros acontecendo nas periferias, nos morros cariocas, até lá no Rio Grande do Norte, como a gente viu recentemente, que é governado por uma governadora petista, a Fátima Bezerra. A Bahia, quando o PT dava essa alegação de que isso é por questão dos governos estaduais, ela tinha um alto índice de criminalidade, que ainda persiste em estados do Nordeste. Então, vamos falar aqui o português bem claro. Em relação ao Twitter, é claro que tem de haver comunicado às autoridades diante de qualquer postagem suspeita sobre ameaças, sobre premeditação de crimes, remoção dos conteúdos mais graves nesse sentido. Você tem, claro, uma discussão sobre esses limites, a liberdade de expressão, de crítica, que já está sendo travada em outras áreas e que muitas vezes o governo mistura, gerando mais preocupação. Então, uma coisa gravíssima é ataque à escola. Outra coisa são debates de natureza política. O ministro Flávio Dino ele tem misturado as coisas e aí gera uma reação da oposição enorme. Então, tem que ter cuidado para falar de coisa séria, né? Então é preciso sim que as plataformas digitais tenham uma política de monitoramento e controle para evitar aquela incitação à violência absolutamente clara, a premeditação do crime e o informe às autoridades. Isso, de fato, precisa ser feito e é preciso tomar cuidado para não ferir liberdade de expressão, crítica em relação a questões políticas. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Seguimos com a análise dos fatos, falando agora da Polícia Federal, que mira a cúpula antiga do Gabinete de Segurança Institucional e militares do Planalto, naquela investigação sobre o 8 de janeiro. Wesley Galzo, boa tarde. A Polícia Federal ouviu ontem os generais de divisão Carlos José Russo e Carlos Feitosa Rodrigues, além do ex-comandante militar do Planalto, Gustavo Dutra. Esses 3 oficiais se juntam a outras 78 testemunhas e investigados no inquérito conduzido pelo STF para apurar a eventual responsabilidade de militares na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, que ocasionou a invasão do prédio do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal.
Os agentes federais queriam saber como foi pensado o dispositivo de segurança do Planalto no dia 8 de janeiro, quando ele foi ocupado e depredado por bolsonaristas que saíram do acampamento na frente do quartel-general do Exército em Brasília. Ao ouvir os generais, os agentes policiais também questionaram a razão de um reforço enviado pelo Comando Militar do Planalto, então chefiado por Dutra, ter sido dispensado pelo GSI um dia antes. Os generais Penteado e Feitosa foram convocados a depor porque o GSI era responsável pela segurança dos palácios presidenciais. A responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional sob o comando Gonçalves Dias ainda precisa ser apurada, e isso é o GSI do governo Lula, né, que talvez por isso também não queira de jeito nenhum, é claro que tem outros motivos, a instalação de uma CPI desses atos de 8 de janeiro fez de tudo para barrá-la. O depoimento Dutra, que foi o mais longo, durou essas 7 horas, nele ele levou ali documento para mostrar, ele tentou provar de todas as maneiras que não tinha recebido nenhuma ordem para esvaziar acampamento, para prender acampado que estava lá na frente do quartel-general. Ele detalhou aquela conversa que eu tinha citado ontem aqui, que foi matéria do Estadão, com os representantes do governo Lula depois dos atos golpistas de 8 de janeiro, portanto na noite daquele dia, e alegou que, como era a noite, poderia morrer gente, que foi o que ele disse para o presidente da República, e que o Lula teria respondido para ele que seria uma tragédia, então era para cercar, não deixar ninguém sair e prender todo mundo só no dia seguinte. Parece que ele convenceu o Lula a não fazer uma atuação mais incisiva naquela noite, por temor ali de que houvesse alguma nova tragédia. Então ele tem ali um discurso de defesa, vamos aguardar maiores resultados. Na Eldorado, análise dos fatos. O Festival É Tudo Verdade celebra a volta 100% presencial do público às salas de cinema no principal festival de documentários do Brasil e um dos mais relevantes do mundo. Com 72 títulos de 34 países, a edição traz, de graça, o frescor da produção mundial de diferentes cantos do mundo entre os dias 13 e 23 de abril. Em São Paulo, o festival acontece na Sala Cinemateca, Cine Marquise, Instituto Moreira Salles e Sesc 24 de maio. A vida de Michael J. Fox após o diagnóstico do mal de Parkinson, a história de um americano que passou segredos da bomba atômica para a União Soviética, a luta de indígenas para preservar seu território, são alguns dos temas abordados na edição 2023. E tem o filme documentário Caso Padilla, esse eu tenho interesse em ver, que é sobre o escritor ali, Alberto Padilla, que foi censurado, perseguido pelo regime comunista de Fidel Castro em Cuba. Ele publicou um livro de poemas que acabou recebendo o prêmio, mas o regime não gostou porque achou contra-revolucionário, porque ele tinha críticas ali ao regime, logo depois da Revolução, e uma defesa da liberdade de expressão. E Fidel Castro não era chegado nessa defesa da liberdade de expressão, não. Ele achava que tudo que podia ameaçar a Revolução tinha que ser dispensado em nome da Revolução. Então houve ali uma rusga dentro daquela esquerda latino-americana que apoiava, e muitas dos quais seus representantes apoiam até hoje, esse regime absolutamente autoritário que permanece assim mesmo depois dos irmãos Castro. E fechamos por aqui essa edição do Análise dos Fatos, que tem trabalhos técnicos de Moacir Biasi e o comando de som de Carlos Amaral. E a nossa querida Laís Gotardo na produção, edição e coordenação. Um grande abraço a todos, até amanhã. Até. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.